descobriu o esconderijo de uma família que desapareceu há 3 anos. O Dr. Daniel Vance era um homem extremamente inteligente, talvez até inteligente demais para o seu próprio bem. Com 40 anos, ele era um professor de dinâmica de fluidos com uma mente afiada para números e formas. Um dia, por algum motivo, ele analisou os números relacionados ao apocalipse e chegou a uma conclusão alarmante. Embora não tenha compartilhado exatamente o que descobriu, ficou claro que não era uma notícia positiva, pois ele imediatamente abandonou seu trabalho e vendeu todos os seus ativos. Sua esposa, uma estudante de doutorado de 24 anos que se apaixonou por Daniel, também foi arrastada por essa mudança drástica. Ela admirava o homem estranho que era tão habilidoso em construir coisas quanto em explicar conceitos complexos da órbita dos asteroides. Conversar com Daniel sempre deixava você com a forte sensação de que ele estava certo. Então, quando ele compartilhou seus planos com ela, 15 anos depois, e com 5 filhos, os Vance viviam isolados em uma área remota próxima à minha cidade natal. Eles eram misteriosos, extremamente ricos, e levavam a sério seu estilo de vida. No entanto, também eram engraçados, descontraídos e cativantes em conversas. Eles faziam pedidos bizarros que mantinham as empresas locais ocupadas, encomendando grandes quantidades de cimento, ferro, chumbo e aço para construir seu abrigo. Os métodos avançados que usaram para manter isso em segredo eram lendários. Uma vez, Daniel gastou 6 meses para obter a licença necessária para dirigir veículos pesados até seu complexo, garantindo que ninguém mais pudesse vê-los. Em uma ocasião, quando uma empresa se recusou a fornecer veículos sem rastreadores GPS, ele comprou-os por atacado para que não tivessem escolha. Portanto, quando eles deixaram de aparecer na cidade durante a pandemia, quando os pedidos de alimentos e suprimentos pararam e todo o contato foi interrompido, a maioria das pessoas atribuiu isso ao isolamento. Eles tinham um bunker e passaram a vida inteira se preparando para a possibilidade de colapso da civilização. Até mesmo Alexander, o filho mais novo com apenas 3 anos, já sabia como coletar lenha e identificar plantas comestíveis locais. A maioria de nós presumiu que, se alguém pudesse enfrentar a pandemia sem dificuldades, seriam os Vance. A realidade, no entanto, revelou-se diferente. Quando a verdade veio à tona, descobrimos que Daniel usou a pandemia como uma oportunidade para um teste. A família pretendia passar 6 meses isolada, efetivamente testando seu bunker radioativo. 3 meses depois, o xerife recebeu um pedido de socorro pelo rádio. As coordenadas foram fornecidas por uma voz abafada e chorosa, provavelmente Alexander, embora isso nunca tenha sido confirmado. A polícia chegou ao local e encontrou o bunker ainda trancado. Levou horas para abrir a porta, enquanto tentavam entrar em contato com a família, sem sucesso. Quando finalmente entraram, ficaram chocados. Não havia ninguém para resgatar, nenhum corpo, nenhum sobrevivente. Havia evidências de que o mecanismo de travamento da porta havia falhado, deixando os Vance presos lá dentro, mas para onde eles foram? Camas e berços estavam desarrumados, com lençóis amarelados e mofados, e baldes ao lado com manchas. Algumas portas estavam trancadas, outras danificadas. Havia até sinais de quarentenas improvisadas, e em alguns lugares, vestígios de violência. A polícia, geralmente uma fonte confiável de informações, não divulgou detalhes até que a cidade exigisse respostas. E o xerife teve que compartilhar apenas informações básicas. Uma epidemia de uma doença transmitida pela água afetou a família Vance logo após eles terem sido confinados em casa, sem a possibilidade de buscar ajuda. Os boatos sobre a infecção se espalharam rapidamente, amplificados pelo aumento não relacionado dos casos de Covid. Qualquer que tenha sido o agente contaminante que causou a morte dos Vance era de origem não natural. Não há motivo para entrar em pânico. Os parentes dos Vance já foram informados. O abrigo subterrâneo seria demolido e todos nós poderíamos finalmente deixar para trás essa terrível tragédia. Naturalmente, surgiram muitas perguntas. Milhares delas. Por que a família não pediu socorro? Eles tinham rádios, computadores e smartphones, afinal. Eles não eram isolados como os Amish. E onde estavam os corpos? Por que eles simplesmente não foram embora? Expressamos essas dúvidas e outras na reunião da cidade, mas a polícia se manteve em silêncio. A empolgação inicial durou apenas algumas semanas, até percebermos que respostas não viriam tão cedo. Além disso, a pandemia continuava se espalhando, e a maioria de nós tinha preocupações mais imediatas. A trágica história logo se desvaneceria,
tornando-se uma daquelas coisas terríveis da história da cidade que preferíamos não mencionar. Eu era tão culpado quanto qualquer outra pessoa por simplesmente esquecer. Nunca poderia imaginar encontrar o abrigo na floresta, com a fita policial desbotada ainda pendurada na porta, que estava parcialmente aberta, exibindo marcas de queimadura ao redor da fechadura. O abrigo se destacava no meio da floresta como se alguém tivesse rasgado o tecido da realidade, com uma escuridão tão intensa que doía olhar para ela. Essa visão fez meu coração afundar no estômago. Transmitia uma sensação de angústia. Parece estranho? Acredito que uma parte primitiva do meu cérebro notou detalhes que só ficariam claros quando eu me aproximasse, como as manchas de sangue nos dedos que haviam escorrido pela maçaneta, indicando uma tentativa desesperada e sem sucesso de abrir a porta. A pequena janela de observação estava quebrada e um martelo ainda repousava nas proximidades. Era fácil imaginar a família alternando-se ali, clamando por socorro na floresta em busca de resgate. Em circunstâncias normais, eu teria fugido. Mas estava lá em busca do meu cachorro e minha lanterna revelou pegadas molhadas descendo pelo túnel de concreto empoeirado. Ripley, um cruzamento de Bernese e Collie, é o tipo de cão que treme em meus braços durante tempestades e pede para ser acariciado quando o escovamos. Eu o amava profundamente. Não tinha muita família, nem esposa, nem muitos amigos. No entanto, tinha Ripley, e não podia simplesmente voltar para casa para um apartamento vazio, onde teria que enfrentar minha dor sozinho. Da mesma forma, não poderia simplesmente desistir e ir embora. Ele era meu cachorro, e eu o tinha desde filhote. Não o deixaria naquela floresta. Entrei atrás dele. Não tinha ideia do que esperar, mas estava certo de que não seria algo bom. O que quer que a polícia tivesse descoberto, eles mantiveram a maior parte dos detalhes sombrios para si mesmos e até mesmo distorceram a verdade. O bunker não tinha sido demolido, nem mesmo selado. Ao observar as luvas de látex azul ocasionalmente jogadas e algumas lanternas da polícia quebradas, parecia que as últimas pessoas que estiveram lá saíram às pressas. Considerando que 7 pessoas provavelmente perderam a vida aqui, presumi que alguém tivesse feito o trabalho de limpar o local. No entanto, o corredor à minha frente parecia praticamente intocado. Apenas alguns metros adiante, comecei a notar palavras escritas de forma caótica nas paredes, como os rabiscos desesperados de um sobrevivente solitário que esperava ser redescoberto. A maioria dessas palavras eram elaborações sobre como escapar, com diagramas, plantas, equações e fórmulas que se concentravam na porta e nos circuitos que a mantinham trancada de forma defeituosa. Meu instinto me dizia que essas notas pertenciam a Daniel e que ele foi o último a morrer. Mas a situação piorou gradualmente. A escrita passou de equações e planos para um rabisco desesperado, com as mesmas poucas frases sendo repetidas obsessivamente. 5 portas, apenas 5, não 6. 6, não consegui, 6 portas, 6 portas. Isso parecia algo que você encontraria em um asilo. Uma expressão psicótica marcada por 6 parágrafos no final. Cada entrada era cuidadosamente organizada, e cada parágrafo era precedido por uma cruz cristã meticulosamente desenhada. Elliot Vance, com 15 anos. Um talentoso guitarrista, ele tinha uma inclinação por garotos, embora achasse que eu não soubesse. Eu o amei com todo o meu coração. Ele teria sido uma pessoa incrível. Alicia Vance, com 14 anos, amava pintura e fotografia. Ela puxou o lado sombrio de sua mãe, teria sido um dom valioso para o futuro. Elijah Vance, com 8 anos. O mais inteligente de todos nós. Essas eram as homenagens de Daniel à sua família. E ver aquelas palavras iluminadas pela minha lanterna era uma visão angustiante do desespero insuportável que ele havia suportado. Ele deve ter percebido que nunca teria a chance de falar nos funerais de sua família ou escrever seus obituários. Essa foi a sua última tentativa desesperada de garantir que o mundo conhecesse sua família da mesma maneira que ele os conhecia, como pessoas reais. As palavras marcavam o fim do corredor, perto de uma escotilha no chão. A escotilha estava fechada, mas o corredor levava a um beco sem saída imediatamente depois. E as pegadas de Ripley desapareceram em direção à escotilha. Senti um aperto no peito, preocupado com a segurança dele. Mas mesmo assim parei e olhei para a porta do bunker a 20 metros atrás de mim. A floresta, anteriormente sombria, parecia agora muito mais iluminada, mesmo sob o céu nublado e a chuva ocasional. Uma parte de mim sentia que estava deixando o mundo para trás quando comecei a descer a escada. Dentro, encontrei uma grande sala circular repleta de móveis e pequenos espaços,
onde cada centímetro era multifuncional. As paredes estavam cobertas de camas e mesas dobráveis, e a utilidade de cada espaço podia ser facilmente adaptada com base no móvel que você escolhesse desdobrar, soltar ou estender. Embora 7 pessoas compartilhassem o espaço de perto, com pouca privacidade, fazia sentido que aceitassem essa utilização desordenada e sobreposta do espaço. Mas ainda era um cômodo grande, maior do que a maioria dos estúdios, e havia corredores que se estendiam mais fundo na terra, sugerindo que o bunker tinha profundezas ocultas. Busquei indícios do paradeiro do meu cachorro e logo encontrei suas pegadas, mas estavam ficando mais fracas à medida que nos distanciávamos do bosque chuvoso. Após andar apenas alguns metros, elas desapareceram na direção de uma porta próxima. Eu tinha vontade de segui-lo, mas me contive. Era improvável que meu cachorro conseguisse escapar de outra forma, e eu não ajudaria em nada me machucando. Decidi dar uma olhada ao redor, e logo encontrei uma mesa de jantar. Se eu precisasse de evidências de que a polícia não se preocupou em limpar o local, estava ali. Os pratos ainda continham comida apodrecida, agora transformada em uma casca escura e estranha. Um chapéu de criança estava sobre um prato, com um bolo que antes era cremoso, agora com uma coloração verde e amarela doentia. As cadeiras tinham seus encostos reforçados com vigas de madeira, com ranhuras longas para acomodar algo fino como um prego. E nas almofadas, havia manchas de odor desagradável que lembravam estranhamente uma impressão de alguém sentado. Toquei uma delas com minhas luvas, e o material fez um som audível. Não sabia o que era, mas manchas semelhantes estavam nos talheres e pratos, e até marcas de mãos estavam impressas na toalha de mesa. Inicialmente pensei que poderia ser sangue, mas não tinha certeza. Parecia contido demais para ser sangue. Em uma das cadeiras, uma mancha se assemelhava à silhueta da cintura de uma mulher. Isso me fez arrepiar ao pensar que Miranda Vance sempre foi magra, e me perguntei como sua marca ficou no tecido cinza. Com a ajuda da minha lanterna, percebi que essas manchas estavam presentes nos lugares mais estranhos. Algumas estavam em camas e cobertores e até mesmo no chão liso, como se fossem de pessoas doentes. Mas por que uma mancha no chão se assemelhava a uma criança encolhida em posição fetal? E por que a mesma substância estava em controles remotos de TV, livros nas prateleiras e jogos de tabuleiro? Tudo, desde almofadas de sofá até caixas de DVD e pilhas de roupas sujas, estava coberto com o mesmo material seco e marrom, emitindo um odor desagradável e metálico. O quebra-cabeça me intrigou. Alguém havia montado outra mesa com 4 cadeiras, todas modificadas da mesma forma que as da mesa de jantar. E havia um quebra-cabeça montado com 4 pilhas separadas, mas apenas uma estava completa. O resto parecia quase intocado, como se outras 3 pessoas não tivessem o menor interesse em participar. Talvez Daniel tenha tentado manter o ânimo alto enquanto a família estava doente? Eu não conseguia evitar imaginar o homem sentado ali com seus entes queridos, à beira da morte, tentando incentivá-los a encaixar suas próprias peças no quebra-cabeça, enquanto oscilavam entre a consciência e a inconsciência. Havia algo naquela sala que emanava loucura, e quanto mais eu permanecia ali, movendo a luz brilhante da minha lanterna de um detalhe para outro, mais eu desejava sair. Uma porta tinha tábuas de madeira pregadas nela. Um sofá estava parcialmente desmontado. Várias camas pareciam ter sido queimadas, e todas as lâmpadas foram retiradas e colocadas em uma caixa na bancada da cozinha. Olhando para o teto, finalmente comecei a entender por que a polícia estava tão confiante de que os Vance não tinham sobrevivido, mesmo sem encontrar seus corpos. Alguém havia inserido um dedo humano em uma das tomadas vazias, como se estivessem esperando que ela se acendesse com o toque de um interruptor. O que havia naquele local que levou a polícia a sair e nunca mais voltar? Nem mesmo para recuperar aquele dedo e examiná-lo em busca de sinais de doença, ou mesmo apenas para confirmar a sua identidade. Decidi que era hora de me apressar e encontrar meu cachorro. Pessoas perderam a vida naquele lugar, e embora eu não seja supersticioso, não posso ser o único cético que fez alguns cálculos rápidos e percebeu que não custa nada respeitar a memória dos que se foram. O abrigo era claustrofóbico, assustador, e o cheiro era tão ruim que comecei a temer que eu mesmo pudesse ficar doente. Não era saudável para ninguém permanecer lá. No entanto, não poderia simplesmente abandonar Ripley para apodrecer naquele lugar. Não sabia ao certo como ele chegou lá e não havia como ele sair sozinho. Reunindo minha coragem restante, gritei e quebrei o silêncio. Algo que parecia um terrível tabu naquele lugar sombrio, como gritar em um cemitério.
Ripley. Esperei, torcendo para ouvir o som de suas patas. Mas houve um longo momento de silêncio. O tipo de silêncio que faz você se perguntar se algo na escuridão está prendendo a respiração, tentando passar despercebido. Esperando o momento em que você finalmente se vira e expõe as costas, a televisão ligou com um ruído alto e repentino, me fazendo dar um salto, erguer os braços e quase cair para trás em um saco de dormir que parecia ter passado uma semana no esgoto. Quando percebi o que causou o barulho, já podia ouvir a voz metálica de Daniel Vance. Eu estou percebendo o problema aqui. Preciso enfatizar o quanto eu não entendo qualquer coisa disso. Franzi a testa enquanto me aproximava da tela. Era uma visão esverdeada de infravermelho do abrigo, com Daniel na frente e a mesa de jantar atrás dele. A imagem estava granulada e difícil de ver, mas eu podia discernir claramente a família sentada nas cadeiras. Miranda foi a primeira a ficar doente. Olhando agora, tudo faz sentido. Miranda costumava buscar comida no depósito e sempre a encontrávamos escondida atrás das geladeiras. Então, isso é... caramba. Uma das figuras ao fundo caiu sobre a mesa com um barulho alto e fez um prato girar no chão. Droga, droga, droga. Daniel murmurou enquanto se levantava e sacudia a mulher pelos ombros, colocando-a novamente na posição vertical. Miranda nunca gostou da minha comida. Ele riu enquanto mexia em algo nas costas da cadeira. As hastes são muito melhores do que a fita. Todas aquelas horas gastas tentando colá-las nas cadeiras nunca funcionaram. Mas as hastes, elas se encaixam perfeitamente nas costas das cadeiras. Dessa forma, todos podem participar do jantar. Estou trabalhando em algo semelhante para uma noite de jogos em família. Daniel caminhou até a câmera com um sorriso no rosto, retirando-a do tripé e inspecionando a mesa de jantar. O que testemunhei quase me fez soltar a lanterna. Sua família estava morta há muito tempo. Rostos esqueléticos, sem narizes, lábios repuxados em sorrisos grotescos. Eram como cadáveres, mesmo quando visualizados através de uma imagem de baixa resolução. A única coisa que os mantinha remotamente parecidos com vivos era o reflexo infravermelho em seus olhos, que brilhava na escuridão. Mesmo assim, Daniel parecia não perceber nada disso. Ele bagunçou o cabelo de Elliot, beijou sua esposa na bochecha, acariciou o ombro de uma jovem e até pegou o pequeno Alexander em sua cadeira alta, provavelmente o mimando. Não tive coragem de olhar de perto para o pobre garoto. Desviei meu olhar da tela por um momento e apontei minha lanterna para a mesa de jantar, tremendo quando finalmente entendi o que eram todas aquelas manchas. Não exatamente sangue, mas algo parecido. Carne liquefeita. Daniel não tinha dado um descanso adequado aos corpos de sua família, que haviam sido movidos de um lugar para outro e transformados em marionetes. Ele continuava sua vida como se nada tivesse mudado. Observando onde essas manchas se formaram, um padrão horrível emergiu. Ele os colocou na mesa para comer, os colocou na cama, permitiu que assistissem à TV ou lessem seus livros favoritos. Eles permaneciam ali como cascas sem vida, enquanto Daniel aguardava pacientemente que eles completassem um maldito quebra-cabeça. A ideia me causou uma profunda repugnância. De volta ao trabalho. Claramente, não fazia parte dos planos originais. Não há espaço do outro lado, nem nos planos. Elliot não acreditou em mim. E por que acreditaria? Eu construí cada centímetro deste lugar, mas não instalei aquela porta no depósito do subsolo. Revisei as câmeras e algumas fotos tiradas durante a construção, e a parede estava vazia. No entanto, a porta está lá agora, e deve levar a algum lugar. Não sei quando ou por que ela se abre, mas se abrir, estarei pronto. Preciso descobrir o que há do outro lado e por que isso aconteceu conosco. Estou aqui sozinho, muitas vezes dormindo ao mesmo tempo. Qualquer coisa poderia ter nos atacado e acabado conosco. Mas isso não aconteceu. Levou nossos rádios, computadores e telefones, um por um. Nenhum de nós percebeu até ser tarde demais. Eu continuava dizendo às crianças que precisavam ser mais cuidadosas com suas coisas, e embora elas reclamassem, eu presumia que os telefones estivessem escondidos em algum lugar no bunker trancado. Onde mais eles poderiam ter ido? Mas não foram as crianças. Olhando para trás, há tantos sinais. Quem continuou apagando as luzes? Quem descarregava as baterias de nossas lanternas? Por quanto tempo vivemos assim antes de finalmente percebermos que não estávamos sozinhos? Estava aqui o tempo todo, observando cada passo do caminho? Existe uma porta peculiar aqui que geralmente não leva a lugar nenhum. No entanto, estou certo de que nem sempre abre para revelar uma parede vazia. Há algo mais por trás disso.
Às vezes, consigo ouvir movimentos lá dentro. Um som úmido ecoando pelos corredores quando acredita que estou dormindo. Eu estava ouvindo Daniel com grande interesse enquanto ele explicava essa teoria intrigante, quando algo atraiu minha atenção. Uma câmera infravermelha estava funcionando na escuridão. Sua imagem uma confusão de estática. O que foi aquilo que vi? Eu pausei a gravação e voltei atrás. Com um olhar concentrado, notei 2 pontos de luz na escuridão, logo acima do ombro de Daniel. Lentamente, a imagem se tornou clara em minha mente. Eu sabia o que estava vendo, e isso gelou meu sangue. Miranda Vance virou a cabeça, e seus olhos sem vida brilharam quando ela os fixou na nuca de Daniel. Não faz sentido sair agora. Não sou um médico, mas aquela porta está emitindo radiação suficiente para... bem, para ser perigosa. Estar na mesma sala é arriscado, mas não fatal. No entanto, dada a nossa condição, fica evidente que nossa curiosidade nos levou a nos aproximar demais, um por um, e todos ficaram doentes. Ou talvez não tenha sido nossa culpa. Talvez aquilo do outro lado tenha causado isso. Eu nem sei... Espere. O que foi isso? Daniel se virou, e a câmera parou de gravar. A imagem congelada mostrava um homem solitário, brilhando como uma estrela nas lentes da câmera, encarando uma escuridão desconhecida, com 6 pares de olhos brilhantes e vazios interrompendo a escuridão. Eu estava dolorosamente ciente de minha posição em relação à mesa e tive uma sensação angustiante de que, se me virasse, as cadeiras não estariam vazias. Eu veria os Vance, todos eles, incluindo Daniel, olhando para mim. Cabeças se voltaram, corpos que apodreceram ao longo dos anos na escuridão. Algo mudou atrás de mim. Alguém respirou. Alto e rápido. Eu sabia o que era. Eu sabia. Se aproximou rapidamente, e quando senti algo quente e úmido tocar minha mão, gritei. Mas a presença recuou abruptamente. Então, sem hesitação, se lançou sobre mim e me derrubou no chão. Eu chorei enquanto Ripley lambia meu rosto. Ele estava tremendo. E o mais preocupante, estava em silêncio, o que não era típico dele. Ele não era um cachorro silencioso, nem mesmo quando estava empolgado como estava agora. Mas seja o que for que ele tenha visto aqui, ele se apegou a mim e apoiou as patas nos meus ombros, como se quisesse ser carregado, algo que ele era grande demais para fazer há anos. Oh, seu bobinho, sussurrei em voz baixa. E mesmo na escuridão, pude sentir seu rabo abanando. Brincadeiras à parte, eu não podia deixar de sentir alívio por tê-lo encontrado. Vamos sair daqui. Eu o peguei, lutando um pouco contra o peso, mas me recusando a ceder aos meus músculos cansados, e comecei a subir a escada. Não foi fácil subir os 3 ou 4 degraus até a escotilha, mas finalmente consegui empurrá-la. Primeiro uma mão, depois a outra. Tentei novamente e novamente com toda a minha força, mas a escotilha se recusava a se mover. Diabos! Eu gritei enquanto batia nela com os punhos, mas só consegui machucar minha mão. A escotilha estava emperrada e de alguma forma a maçaneta foi arrancada. Agora eu precisaria de um alicate ou algo assim para cortar a barra de metal que a mantinha fechada. Meus dedos não eram fortes o suficiente para movê-la e eu não conseguia forçar a escotilha a abrir. A barra de metal tinha 2 centímetros de espessura e, no mínimo, eu precisaria de algumas ferramentas para alcançá-la do lado de dentro. Pelo menos é possível consertar. Pensei enquanto descia e recuperava o fôlego. Na parede, vi um simples diagrama do bunker desenhado com giz. O bunker tinha 3 andares. O andar inferior era usado como depósito, como Daniel já havia mencionado antes, e notei que ele havia marcado com um grande X vermelho. O último andar estava rotulado como Quarters, que era onde eu estava agora. No entanto, o andar do meio estava designado como Oficinas, e percebi que era lá que encontraria o que precisava. Havia uma porta que levava a uma escada de concreto. No topo da escada, apontei minha lanterna para os guarda-corpos em espiral, sem saber o que esperar. Apenas vi sombras escuras e senti uma sensação de algo desagradável no ar. Um odor que irritou minha garganta e queimou meus pulmões. Será que a polícia tinha chegado até aqui? Tinham visto o que eu tinha visto na TV e simplesmente desistido? Eu achava improvável que a simples visualização daquilo fosse o suficiente para mobilizar todo o departamento do xerife. Havia algo mais, algo que havia aterrorizado um grande número de homens armados. Algo que quase certamente estava no andar de baixo. A porta... Desci silenciosamente. Inicialmente, considerei deixar Ripley para trás.
Mas depois de perdê-lo uma vez, decidi arriscar e levá-lo comigo. Além disso, ele estava mais silencioso do que eu. E eu não queria descer aquelas escadas sozinho. Ele me seguiu com o som discreto de suas patas no concreto. Um som que achei reconfortante, pois mal conseguia evitar que minha lanterna tremesse em minha mão e minha respiração se acalmasse. Desci um andar e encontrei a oficina exatamente como esperava. Um amplo espaço repleto de geradores, tanques de combustível, água, caldeiras e aquecedores, além de tudo o que você precisaria para sobreviver, mas que não poderia ficar do lado de fora devido à radiação. Fios, canos e tubos se espalhavam pela sala, e a maioria das máquinas ainda emitia um zumbido sombrio no escuro, uma ideia que me deixou inquieto. Examinei o emaranhado de formas e estruturas industriais nas paredes e no chão, e com um arrepio, percebi uma pequena área que Daniel havia separado para seu uso pessoal. Representava cerca de 1/5 do espaço total, e continha uma bancada de trabalho substancial e uma variedade de equipamentos de usinagem de alta qualidade, todos com evidentes sinais de uso. Tornos, serras circulares, furadeiras, lixadeiras de cinta, tochas de soldagem. Tudo o que alguém precisaria para trabalhar sozinho. E lá estava Daniel, ocupado. Não tenho certeza no que exatamente ele estava trabalhando, mas havia um braço sobre a bancada. Estava apoiado em uma pilha de papéis que ao longo dos anos haviam amarelado, como se tivessem sido encharcados de saliva de tabaco. Um diagrama desbotado, mas visível, estava no quadro branco e parecia representar uma articulação esférica. Pensei na fita, no pequeno mecanismo que Daniel havia criado para manter sua família de pé, e então olhei para o braço e lutei para conter um impulso de vômito. Não sabia se Dan estava trabalhando em membros articulados ou apenas em uma forma de juntar os restos decompostos depois que começaram a se desintegrar. O tamanho do braço indicava que pertencia a uma criança pré-adolescente, e ele o deixou na bancada como se fosse um relógio desmontado. Além disso, faltava um dedo. Como ele podia estar tão perturbado, me perguntei enquanto segurava o nariz com uma mão e começava a vasculhar as caixas em busca de um alicate robusto ou uma serra. Ripley se afastou do barulho, mas uma vez que fiquei certo de que ele não iria embora, continuei a abrir caixa após caixa, na esperança de encontrar algo que pudesse quebrar aquela maldita barra de metal. No final, consegui arrumar um alicate, um pé de cabra e outro alicate resistente. Coloquei um no meu bolso, prendi outro na parte de trás da minha calça jeans e segurei o terceiro firmemente na mão, sendo grande demais para ser escondido nas roupas. O peso do alicate na minha mão me trouxe um certo conforto inicial, mas essa sensação logo desapareceu. Algo começou a se mover na escuridão, na confusão de sombras projetadas pelos canos e fios que se estendiam entre as máquinas. Uma figura se moveu, esguia, mas claramente humana em sua forma. Não pude evitar de lembrar do que tinha visto naquela gravação. Seria possível que fosse real? Talvez Daniel tivesse armado alguma coisa, usando fios e um motor. A ideia de que os corpos estivessem se movendo por conta própria era perturbadora, e meu pânico começou a se intensificar. E então, os vi. 2 pontos brilhantes refletiram na minha direção na penumbra da sala desorganizada. Ripley, já atrás de mim, encolheu-se ainda mais e emitiu um gemido quase inaudível, comportando-se como um cachorro apavorado, prestes a se urinar de medo. Era apenas um pedaço de metal, disse a mim mesmo, enquanto a lanterna tremia tão violentamente na minha mão que eu mal conseguia enxergar direito. Apenas 2 pedaços brilhantes de metal. Esses pontos brilhantes piscaram e começaram a se aproximar de mim. Qualquer dúvida que restasse desapareceu quando uma mão branca e pálida emergiu na luz. Eu corri em direção às escadas, subindo apenas 1 ou 2 degraus antes de avistar algo agarrado ao corrimão do último andar. Era um pedaço de carne mofada, dificilmente reconhecível como uma mão com a carne murcha revelando ossos. Sem pensar, acendi a luz por hábito e vi o rosto inchado de um cadáver sem pelos olhando para mim. Eu não conseguia determinar se era um adolescente ou o Daniel de 60 anos, mas, de qualquer forma, me virei instintivamente e encontrei outro corpo cambaleando em minha direção, saindo da oficina. Eu estava encurralado, sem saída. Pude sentir o calor úmido na parte de trás da minha perna e percebi que Ripley finalmente tinha se urinado. Ele, um cachorro adulto, estava com o rabo entre as pernas, tremendo como um filhote e desesperado para ser pego. Deus, eu precisava que ele ficasse junto por mais um tempo. Sem alternativas, desci correndo e entrei no armazenamento. Tive um impulso de parar quando alcancei o fundo, onde o ar era mais denso e o som da minha respiração parecia distante.
No entanto, ao olhar para cima, vi 3 pares de olhos fixos em mim. Sem pensar muito, corri pelo corredor e tropecei em uma porta aleatória. Ao abri-la, deparei-me com o que parecia ser um depósito padrão, embora a maioria das prateleiras estivesse caída, com comida apodrecendo no chão. Algumas prateleiras ainda estavam de pé e caixas altas e opacas as tornavam esconderijos ideais. Decidi que ali era o lugar onde eu me agacharia e apagaria a luz. Eu já estava lá dentro quando percebi que não era só isso que havia ali. A porta parecia quase comum. Dava para entender por que Daniel ficou confuso com isso. Porque era um pouco parecida com as outras portas no andar de baixo, mas também tinha suas peculiaridades. Era mais alta e larga, ficando cerca de 30 centímetros acima do chão. E o metal estava completamente enferrujado, como se tivesse envelhecido de forma desproporcional em relação ao restante do ambiente. Ao redor do batente, havia musgo úmido e pegajoso, semelhante ao que você encontraria em árvores em um pântano. E a cada poucos segundos, a porta liberava um líquido estranho e oleoso, parecido com o que se encontra em um estacionamento em um dia chuvoso. Isso por si só não era tão surpreendente, mas o líquido vazava horizontalmente, desafiando a gravidade, fazendo com que grandes gotas caíssem na parede oposta e criassem poças que desafiavam a lógica. Lembrando das palavras de Daniel sobre radiação, eu me afastei instintivamente da poça e da porta oposta, indo para o canto mais escuro e silencioso que pude encontrar, enquanto puxava Ripley atrás de mim, esperando que ele não me denunciasse. Quando cheguei lá, apaguei a luz e esperei. Parecia que tinha demorado mais do que eu pensava para me esconder, pois, em questão de segundos, algumas figuras adentraram a sala. Estava completamente escuro após apagar a lanterna, mas eles faziam barulho o suficiente para eu perceber que pelo menos 2 deles estavam se movendo desajeitadamente na minha direção. Fiquei ali, incapaz de ver nada, sem saber se eles estavam se aproximando de mim ou se preparando para sair, sendo forçado a esperar e deixar o destino decidir o que aconteceria. Quando finalmente ouvi algo arranhando a parede a menos de meio metro de onde eu estava, perdi a paciência e acendi a luz, desesperado para saber o que estava acontecendo. Mas o som que ouvi me enganou terrivelmente. Daniel Vance estava a apenas 15 centímetros do meu rosto. "Saia!" Ele sussurrou com a boca sem dentes e rachada. Um cadáver vivo como os outros, mas ainda com um lampejo de inteligência em seus olhos arregalados e apavorados. E então ouvi o rangido de uma porta. Sem pensar, liguei a luz e olhei para a parede. Vi que a porta estava aberta, e atrás daquele estranho metal havia algo muito mais sinistro. Eu vi uma garganta de carne revoltante. Um tubo muscular pulsante revestido com dentes do tamanho de mãos. Uma descida que levava à insanidade. O ar quente e nauseante inundou a sala, atingindo a mim e aos cadáveres em decomposição. Todos nós paralisados pelo que estávamos testemunhando. Mesmo que a maioria das figuras ao lado de Daniel e eu, elas não tinham olhos para ver. "O que diabos está acontecendo?" Sussurrei, enquanto não conseguia desviar o olhar da porta onde o tubo de carne estava espreitando. "Está se aproximando." Daniel sussurrou enquanto me segurava pelo braço e me arrastava para fora da sala. Caí no chão e escorreguei sobre uma substância viscosa deixada para trás pelas pegadas do Vance, cujo cheiro fez meu estômago revirar. Talvez o pior detalhe fosse que estava frio. Não sei porquê, mas esperava que o que quer que estivesse vazando fosse quente. Mas não era. Apenas encharcou minha camisa como se eu tivesse caído em uma poça de lama. "Está chegando." Essa voz não pertencia a Daniel. Não posso ter certeza, mas soava como um sussurro infantil. Um por um, os corpos se dirigiram à porta aberta e se ajoelharam diante dela. Não sei porquê, mas tive a sensação de que os outros haviam perdido a maior parte de sua sanidade. Mas Daniel permanecia lúcido. Ele olhou para mim uma última vez e proferiu suas palavras antes de se ajoelhar junto com os outros em súplica. "O único erro que cometemos foi estar aqui para atormentar. Não precisava de um motivo, apenas de uma oportunidade. Não nos deixará ir. Nem mesmo nos deixará morrer. E se te pegar, também não vai te deixar ir." Ele pressionou a testa contra o chão. E então algo atravessou a porta e segurou sua cabeça com a palma da mão, como faríamos com uma maçã. Em um estado de pânico absoluto, corri, agarrando meu cachorro e o alicate, correndo como se minhas pernas fossem pistões, máquinas cuja exaustão e fadiga não poderiam me deter ou fazer cair. Eu precisava me mover.
Eu precisava escapar. A visão da mão agarrando Daniel, ela limpou minha mente como se fosse um choque. Doeu revê-la repetidamente em minha mente. Mas não havia mais nada além disso ecoando em minha cabeça, exceto a imagem de dedos nodosos e unhas do tamanho de um smartphone. Cheguei ao último andar e quase desabei por falta de ar, mas não permiti que isso me atrasasse por muito tempo. Arrastei-me até a escada e comecei imediatamente a trabalhar para cortar a fechadura de metal. Foi uma tarefa infernal com apenas uma mão, enquanto a outra segurava a lanterna que eu balançava freneticamente em direção à porta atrás de mim. Não demorou muito para eu me atrapalhar e deixar cair minha única fonte de luz. Não, 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 sussurrei. Mas não havia tempo para procurá-la. Eu precisava sair e precisava sair rápido. Eu não podia ver, mas tinha certeza de que ouvia algo subindo as escadas. Não era o som pesado e regular dos pés humanos. Não, era diferente. Era o rápido arrastar de algo como pernas de aranha, talvez. Algo com centenas de pés ou mãos, ou sei lá o que, deslizando pelo chão, pelas paredes e pelo teto. Arrastando um corpo cuja simples forma seria uma afronta a Deus. Com toda a minha força, pressionei o alicate firmemente, até que o ferrolho finalmente cedesse. Abrindo a escotilha, consegui iluminação suficiente para ver Ripley lá embaixo na base da escada, rosnando para a porta. Agachei-me, peguei-o e subi a escada rapidamente. Meus músculos ficaram fracos no topo e acabei ajoelhando. No entanto, consegui sair. O corredor comprido com escritos se estendia à minha frente e, no final, uma porta iluminada pela luz azul da lua cheia. Ripley não esperou e correu pelo corredor, enquanto eu o seguia com dificuldade, tropeçando de vez em quando até passarmos pela porta aberta e caindo no chão da floresta. Por alguns segundos perdi e recuperei a consciência. Olhei para cima e vi as copas das árvores se movendo sob a luz da lua cheia. De repente acordei e percebi algo agarrando meu tornozelo. Uma mão emergiu das sombras e lentamente me puxou de volta para o chão. A maior parte da criatura permanecia escondida atrás da porta. Mas a mão que prendia minha perna era enorme, do tamanho do meu torso, com um braço que parecia pertencer a um animal estranho. Tentei lutar, bati com meus punhos, arranhei, gritei, mas nada impediu que ele me arrastasse lentamente. Por trás da porta, algo que se assemelhava a um rosto sorriu com satisfação. Estava demorando de propósito, me puxando tão lentamente que minha mente teve tempo de sobra para enfrentar o pesadelo que se aproximava. Naquele momento, se alguém me desse uma arma, eu a teria usado em mim mesmo, porque não conseguia escapar da expressão nos olhos de Daniel. Ele olhou para aquela coisa com devoção, como se soubesse que a esperança, o orgulho e a alegria estavam além de seu alcance, como se fossem apenas um sonho. Quanto tempo essa criatura manteria todos eles lá embaixo? Quanto tempo pretendia me manter lá? Eu chorei intensamente, sentindo que minha sanidade estava se desfazendo enquanto eu lutava desesperadamente contra a escuridão que me envolvia. Eu escavava o solo com minhas mãos em busca de qualquer coisa que pudesse me segurar. Mas não havia nada que pudesse parar o que estava acontecendo. Eu estava a apenas alguns centímetros da porta quando Ripley reapareceu. Ripley era um cão assustado por coisas simples como aspiradores de pó, sacos plásticos e portas que se moviam sozinhas. Lembro-me de um episódio em que ele foi confrontado por um coelho agressivo que, ao invés de fugir, desafiou o predador que o perseguia, confundindo-o completamente. Este era um cão com o qual era impossível assistir a filmes de terror. Mas naquele momento, ele se lançou sobre o braço como se fosse um lobo, como se sempre tivesse sido um. Embora ele não tenha rompido a pele, sua mordida enfraqueceu o aperto da coisa, permitindo que eu escapasse. Incapaz de ficar de pé, ajoelhei-me e agarrei Ripley, puxando-o com todas as minhas forças. Finalmente, aquela coisa maldita começou a sangrar sob a pressão das mandíbulas e dos dentes afiados de Ripley. Juntos conseguimos nos libertar e fomos jogados para trás, no inferno. Não perdi tempo em procurar ou tentar entender o que estava acontecendo. Segurei Ripley contra o meu peito e rastejei até desmaiar, afastando-me cerca de meio quilômetro da porta. Só quando não conseguia mais ver a porta é que finalmente desabei no chão e perdi a consciência. Os médicos diagnosticaram pneumonia, o que parecia plausível, embora eu tenha duvidado disso depois da visita do xerife, que fez perguntas estranhas sobre o que eu tinha visto. Eu os dispensei da melhor maneira que pude. Naquele momento, não estava interessado em investigar aquele pesadelo, em descobrir se era real ou não, especialmente enquanto estava tão doente. Talvez eu até entendesse por que a polícia não tinha feito muito para isolar o lugar. Às vezes, pensava em enfrentar o problema sozinho,
Mas ainda tinha pesadelos sobre ser arrastado para a escuridão atrás daquela porta. Não apenas a porta do bunker, que evitei no último segundo, mas a que estava abaixo. O que testemunhei era uma espécie de loucura, tenho certeza, e frequentemente me lembrava das palavras de Daniel. Não precisava de um motivo, apenas de uma oportunidade. Os Vance se tornaram essa oportunidade. Talvez tenham construído seu bunker em algum local especial, como uma linha de energia, um ponto fraco entre dimensões, ou talvez em um local onde rituais antigos aconteceram. Não tenho certeza se isso faz diferença. Eles buscaram a escuridão como um refúgio seguro, mas algo estava lá embaixo esperando por eles, esperando a chance de se infiltrar na vida de uma família de 7 pessoas, trancando-os e tirando tudo o que podia deles aos poucos. Eu mudei de residência desde então. Não foi apenas por causa das lembranças que me atormentavam, mas também por causa do rádio de ondas curtas que estava guardado no porão. Era algo que meu pai me passou quando eu era criança, e eu tinha esquecido completamente até que um dia acordei com o rádio emitindo um ruído. E enterrado naquele som havia um sussurro suave de um homem, uma voz quase irreconhecível, mas inconfundivelmente a dele: "Deixe-os ir, deixe-os ir, deixe-os ir."